Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre as nossas vidas. Obrigado pelo carinho, pastor. Muito obrigado mesmo. Eu me lembro quando eu estava num concílio com Donari e eu não conhecia o pastor André ainda. E eu lembro que eu conversando com Donária, a gente começou a falar assim: sabe aquele pastor? A gente não sabia o nome. E a gente foi falar, que pessoa carinhosa, que pessoa amorosa tal. E depois a gente estava falando sobre a mesma pessoa. Então, eu quero expressar minha gratidão a Deus, expressar minha gratidão pela vida do pastor Moisés. Pastor Moisés foi pastor de um grande amigo meu, e eu acompanhei o zelo, o cuidado dele com essa pessoa, e nesse período eu nutri grande admiração, e depois a gente teve muitos contatos posteriormente. Então eu louvo ao Senhor pela sua vida. Quero expressar minha gratidão a Deus pela igreja, por todo o apoio em momentos difíceis, em momentos de alegrias, por ter enviado Thalitinha, que está conosco. Thalita tem sido uma bênção servindo conosco ali no Amazonas. Que Deus continue suprindo com graça todas as necessidades dessa igreja. Diz que tem uma história de um empresário aqui de Campina Grande, que ele ia uma vez por semana a Patos. E ele saía na segunda-feira, pegava o seu carro, e quando passava em Junco do Seridó, tinha uma plaquinha lá, castanha R$5. E ele pegava R$5, colocava no cestinho, não pegava a castanha e seguia direto a viagem. E toda vez que ele ia para Patos, ele passava em Junco do Seridó e fazia a mesma coisa. E depois de um ano, esse empresário de Campina passa por lá, para em Junco do Seridó, coloca R$5 dentro do cestinho. Quando ele arranca o seu carro, o rapaz que vendia castanha saiu correndo atrás dele. Ele percebeu, ele já foi abaixando o vidro e já foi dizendo: não precisa agradecer, é de coração. E o rapazinho falou: não, agora a castanha está R$8. É exatamente o sentimento oposto que eu quero continuar nutrindo por essa igreja, de gratidão a Deus. Então, quero expressar mesmo minha gratidão ao Senhor, porque quando Pedro estava na UTI, eu sei que os irmãos daqui se levantaram em oração, sabe? Muito obrigado. E algumas campanhas que nós fizemos, os irmãos também abençoaram. Que Deus retribua com graça. Amém? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Vamos abrir o coração nesse momento para que Deus possa trazer refrigério ao nosso coração, para que Deus possa realmente nos encorajar por meio da sua palavra. Amém? Diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus,
como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Meus irmãos, há cerca de 4 anos, eu e Donária, nós estávamos saindo da comunidade chamada Vila Dedé. Alguém já ouviu falar de Vila Dedé? Vila Dedé, algumas pessoas. Vila Dedé é uma comunidade ribeirinha que fica próxima à cidade de Pauini. E nós estávamos saindo de Vila Dedé, no sentido a Pauini, e já era de tarde, devia ser umas 2, 3 horas da tarde, e saímos. E nós estávamos numa voadeira. Alguém já ouviu falar o que é uma voadeira? Voadeira é um barco de metal que ele é impulsionado por um motor de polpa. E ele, diferente do carro, quem é motorista aqui, quem tem costume de fazer longas viagens, se você quer economizar no carro, você tira o pé, você desacelera, você economiza combustível desacelerando. Numa voadeira é exatamente o contrário. Se você desacelerar uma voadeira, o consumo dela pode ser 2, 3 vezes maior, porque ela precisa de velocidade para não dar atrito na água. E a gente saiu de Vila, o tempo estava começando a fechar, mas a gente imaginou, dá para chegar, vamos embora. No meio do caminho o tempo começou a fechar. Paramos numa aldeia da etnia Apurinã, chamado Guajarrã. Paramos em Guajarrã e começamos a conversar. Talvez tenhamos que ficar aqui um pouquinho mais e tentando, esperando que o tempo mudasse. E pelo contrário, o tempo só foi piorando. A gente falou, a gente tem que ir embora. Mas como a gente parou, começou a querer escurecer. E o tempo fechando. Como era um trabalho pioneiro, no começo a gente não tinha muita estrutura. A gente não estava com embarcação que tinha uma lanterna, que tinha um farol. Hoje em dia já tem uma estrutura melhor. E o que a gente conseguiu foi uma lanterninha de cabeça. E Donária foi lá para a proa porque a noite chegou. E eu não poderia andar devagar, porque senão o combustível não daria. E o que eu fiz? Falei, Donária, você vai lá na proa e você vai apontando, você vai iluminando com a lanterninha, que era uma lanterninha muito ruim, e eu não conseguia ouvir nada. Então Donária pegava a lanterna, e quando era para virar para a esquerda, ela fazia assim com o foco da lanterna para a esquerda. Quando era para virar para a direita, ela balançava para a direita. Quando era para diminuir a velocidade ou parar, ela levantava a mão, eu via a sombra e parava. E a gente fez essa viagem, e graças a Deus, meus irmãos, a gente chegou em paz em Pauini. E toda a viagem eu fiz confiando no conhecimento que Donária tinha do rio. Confiando na percepção de Donária naquela região, que tem uma região que tem muitas pedras. A gente não viaja à noite.
E é assim nas nossas vidas, a gente toma decisões pequenas da nossa vida, e às vezes até decisões um pouco mais sérias, baseado muitas vezes na confiança que a gente tem em outra pessoa. Se você vai pegar um avião, você confia nos controladores, você confia na manutenção do avião, confia no piloto. Mas a questão é, para as decisões mais complexas da vida, para as decisões mais profundas da vida, onde está baseado a nossa confiança? E esse texto, ele nos mostra algo nesse sentido. Deus tinha prometido para Abraão, até então Abrão, uma descendência, um filho da qual seria feito uma grande nação, que por sua vez abençoaria todas as famílias da terra, e a gente sabe que isso já está sendo apontado para Jesus, o descendente de Abraão. Então Abraão, ele crê no Senhor, e ele passa a viver a sua vida baseado nessa esperança, nessa confiança. Abraão crê no Senhor e deixa tudo para trás. Ele deixa a terra natal, ele deixa familiares, ele deixa estabilidade, ele deixa conforto e ele se joga. Porque confiança é isso. Quem confia se joga. Eu me lembro de um professor de geografia e arqueologia bíblica que eu tinha no seminário lá em João Pessoa, e ele contava a história de um equilibrista que primeiro ele passou em cima de um cabo de aço, em cima de pedras, né? E depois ele voltou, tampou os seus olhos, passou novamente em cima desse cabo de aço, e por fim ele falou assim, a multidão assistindo: agora eu vou passar em cima desse cabo de aço empurrando um carrinho de mão. E perguntou se alguém acreditava que ele conseguiria fazer isso. Então, diz a história que teria um homem lá que falou assim: eu não só acredito em você, como eu aposto, meteu a mão no bolso, eu aposto com quem quiser que você vai conseguir. E o equilibrista teria dito para ele: se você confia mesmo, senta no carrinho de mão que eu vou te empurrar. Aí disse que ele deu um sorrisinho amarelo, ficou meio sem graça e saiu de fininho. Não confiava. Quem confia de fato se joga. Quem confia de fato se compromete. Quem confia se arrisca, e Abraão faz isso. Se a gente olha o capítulo 14, diz que ele venceu uma batalha de forma heróica, de forma corajosa, confiante no Senhor. Ele é abençoado por Melquisedeque. Aparentemente está tudo tranquilo, mas quando Deus reaparece para reafirmar as promessas, para reafirmar a fidelidade sobre a vida de Abraão, sabe o que acontece? Abraão derrama o seu conflito diante de Deus. Quando Deus reaparece para falar: a promessa que eu fiz para você, Abraão, ela vai se cumprir, o que ele faz? Ele fala: eu estou com dificuldade. Em outras palavras, eu estou com dificuldade de crer. Ele entra em conflito, ele fala: como eu vou herdar a terra? Eu estou olhando para os cananeus que não são nada amistosos e está distante. Eu estou olhando para a minha casa, e se eu morrer hoje, quem vai herdar tudo é o servo, é o escravo, é o Damasceno Eliezer. O Senhor não me deu descendência, o Senhor não me deu um filho. Como eu vou ter uma grande nação, eu não tenho um filho? Eu não tenho nenhuma pista de que isso vai acontecer. E aí Deus chama Abraão para fora, fala: Abraão, vem aqui fora, conte as estrelas, se é que você pode. É o serviço que Deus dá para Abraão. Provavelmente ele contou, não nasceu verruga. Pode contar estrelas que não nasce verruga. E ele falou: a sua descendência vai ser numerosa, assim como as estrelas do céu. E o texto diz que Abraão crê novamente no Senhor para a glória de Deus. Ele crê novamente no Senhor. Mas a Bíblia não tem espaço para supercrente. A Bíblia não tem espaço para supermissionário, para superlíder. A Bíblia não tem espaço para essa casta superior, porque Abraão, o pai da fé, que crê, tem conflito, crê novamente ele fala, ele pede uma prova para Deus. Ele fala assim: como eu posso saber que tudo isso vai acontecer? Ele crê no Senhor, mas é ser humano. Como eu posso ter certeza? Não é que Abraão não crê em absoluto em Deus, mas ele está em conflito. Ele fala: como eu posso? Ele pede uma prova para Deus. E meus irmãos, vamos ser sinceros. É até estranho eu fazer essa pergunta dentro de uma igreja evangélica, mas quem crê em Deus aqui? Eu creio em Deus também. Meus irmãos, sejamos sinceros.
mesmo nós, crendo em Deus, infelizmente, muito mais do que nós deveríamos, muito mais do que queríamos, nós passamos por conflito de fé. Infelizmente, por vezes nós percebemos que nós precisamos de um fortalecimento na fé. Nós precisamos de uma palavra a mais para ajudarmos, para sermos ajudados a descansarmos no Senhor. E Abraão, ele faz isso. Ele coloca diante do Senhor o seu conflito. Ele fala: Senhor, como eu posso saber? E eu não me esqueço de um momento em que nós passamos num local do Amazonas, estávamos em pesquisa. Era uma região chamada Cabeça do Cachorro, na região de São Gabriel da Cachoeira. Estávamos eu e Donária nessa região, e quando estávamos lá em São Gabriel da Cachoeira, Donária estava deitada do meu lado, nós estávamos ali como pesquisa, estávamos pesquisando a região amazônica, tínhamos entendimento que Deus estava direcionando os nossos corações para o trabalho no Amazonas, e eu deitado do lado de Donária, estávamos na base da missão Amanagé, e de repente me veio um medo no coração, e eu pensei: e se a gente tem algum problema de saúde, num local isolado do Amazonas? Por vezes, uma equipe médica, algum tipo de atendimento básico, é bem escasso, e me veio um medo no coração. E eu lembro que eu fiz uma oração ao Senhor, mais ou menos assim. Donária deitada do meu lado, acordados ainda, luzes apagadas, e eu falei: Senhor, eu sei que é a sua boa mão que tem conduzido as nossas vidas, eu sei que é o Senhor que tem nos direcionado para o trabalho aqui no Amazonas, mas se de fato o Senhor tem um propósito para que a gente trabalhe nessa região amazônica, que o Senhor faça com que Donária me chame para cantar aquela música Aos Pés da Cruz. Era uma música que eu escutava muito no início da minha caminhada de fé. Eu e Donária, nós temos o costume de ler a Bíblia juntos, de orar, mas não temos o costume de cantarmos juntos. Ela fala que é porque a voz é feia, né? Mas brincadeira de lado, a gente não tinha o costume, era algo bastante improvável de acontecer. Quero dizer que em todo o meu ministério e na minha caminhada, foi a única vez que aconteceu algo desse tipo. Por vezes eu já pedi prova, já pedi algum direcionamento mais específico do Senhor, mas foi a única vez que aconteceu, e foi um momento assim muito importante para a gente, daquele momento de conflito. E não se passaram uns 15 segundos, 30 segundos, não lembro exatamente, e Donária me chamou, falou assim: amor, vamos cantar? E eu já comecei a ficar eufórico. E aí eu falei: vamos. Aí ela falou assim: que música? Aí eu falei: escolha você. Aí ela falou assim: vamos cantar Os Pés da Cruz? Eu comecei a chorar, emocionado. E eu brinco, ela pensou assim: esse menino gosta dessa música mesmo, né? Porque emocionado desse jeito. Meus irmãos, eu compartilhei com Donária, a gente começou a chorar ali, começou a adorar o Senhor, agradecer ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem prazer em responder as nossas orações. O Senhor é o mais interessado em que os nossos conflitos, eles sejam sanados, que os nossos conflitos, eles sejam tratados como se devem tratar. O Senhor tem interesse, e Abraão, ele tem esse momento de conflito, ele tem essa dificuldade, o que ele faz? Ele fala: Senhor, como eu posso saber que eu vou herdar essa terra? E aí vem uma história um pouco diferente. Ele pede para que Abraão parta animais ao meio, Abraão parte os animais ao meio, ele faz uma promessa: a sua geração vai ser escravizada, vai sofrer por 400 anos, mas eu vou libertar o povo. E a pergunta é, primeiro, alguém está vendendo alguma coisa aí? Alguém está vendendo algum terreno, alguma casa? Olha, uma pessoa aí, a hora de fazer propaganda é agora, né? Depois, se vender, você vai me dar a corretagem, tá, irmã? Mas vamos pensar que ela está vendendo uma casa ou um lote, e a casa custe 500 mil reais. E aí eu viro para ela e falo assim: olha, irmã, eu vou te dar 50 mil reais agora à vista, e daqui um mês eu te dou mais 450 mil. Aí eu falo: o irmão é missionário e tal, mas vamos no cartório? Vamos lá fazer um contrato, né? Fazer um contrato de compra e venda. É assim quando você faz um acordo.
Na época dos nossos avós, talvez dos pais de alguns aqui, quando alguém ia fazer um negócio com alguém, ia fazer um acordo com alguém, como que era? Pegou na mão, acabou. No Oriente Antigo, quando uma pessoa ia fazer um acordo com alguém, quando alguém ia fazer um contrato com alguém, quando alguém ia fazer uma aliança com alguém, o que eles faziam? Eles pegavam, aí lembra da narrativa, eles pegavam animais, partiam ao meio, colocava uma banda para um lado, uma banda para o outro, uma banda para um lado, uma banda para o outro, uma banda para um lado, uma banda para o outro. Eles pegavam na mão um do outro e eles passavam entre os animais. E quando eles terminavam de passar entre os animais, um falava para o outro: se algum de nós dois quebrar esse compromisso, quebrar esse acordo, que seja feito com essa pessoa o que foi feito com os animais. Assim era feito um acordo. E meus irmãos, Deus faz uma promessa para Abraão, e Deus pega na mão de Abraão, o texto diz que Deus pega na mão de Abraão e passa entre os animais. Eu já fui perguntando e fazendo que não, para não fazer maldade com vocês. Deus pega na mão de Abraão? Não, o texto fala que um profundo sono cai sobre Abraão, e uma tocha de fogo passa entre os animais, uma teofania, uma manifestação de Deus, o próprio Deus passa entre os animais, e essa passagem é uma das mais profundas das Escrituras. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Em outras palavras: Abraão, você é o pai da fé, mas você tem conflitos. Abraão, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um propósito para a sua vida e para a sua descendência, e ele vai se cumprir apesar de você. Ele vai se cumprir porque eu zelo por essa fidelidade, porque eu zelo por essa aliança. Ele vai se cumprir apesar da sua inconstância, apesar dos seus conflitos, apesar dos seus medos, apesar das suas dúvidas. Isso nos faz lembrar do que Paulo escreveu a Timóteo: e se formos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. É só a fidelidade do Senhor que nos garante a vitória. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu desafio para viver a sua vocação, eu não sei qual é a sua luta familiar, eu não sei quais são de fato os seus desafios, mas não é a força do seu braço, não é o quanto você é desenrolado, não é quanto você é entrosado, não é o quanto você é inteligente, não é o quanto você possui que vai garantir a vitória, mas é a fidelidade do Senhor, meus irmãos. Brevemente, eu e Donara, nós vamos falar agora há pouco sobre o trabalho no Amazonas, vamos dar uma pincelada, e tudo isso é fruto somente da graça do Senhor, da fidelidade do Senhor. Confiemos no Senhor, esse é o nosso desafio, confiar no Senhor, porque Ele é quem zela por toda a nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu queria convidar a Donara a vir à frente, enquanto eu vou orar, pedindo para que Deus nos dê essa graça de confiarmos no Senhor. Amém? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, entendendo que o Senhor é o Deus fiel, e nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a dificuldades, Deus. Nos ajude a descansarmos no Senhor, Deus, porque é o Senhor que zela pela aliança, é o Senhor que zela por tudo aquilo que tem para as nossas vidas. É o nosso clamor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Está aparecendo, né? Oi? Ah, perfeito. Já apareceu aí? Não, ainda não. Anos no Amazonas, e louvamos a Deus por tudo o que Ele tem feito ali no Amazonas, como o Eduardo estava mencionando, né? Apesar de nós. Então a gente tem percebido o zelo do Senhor pelo seu nome, temos percebido o interesse de Deus em que ribeirinhos indígenas conheçam o Evangelho, que entreguem sua vida a Ele, que possam glorificá-lo.
Eu não sei quantos sabem, mas há um dado de cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias na janela amazônica. 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias na janela amazônica. E dessas 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias, o rio menos evangelizado é o rio Purus, com mais de 1.000 comunidades ribeirinhas sem ações missionárias. Pode até ter um rio menos expressivo, um rio menor, mas dos principais rios amazônicos, o Purus é o menos evangelizado. E somado a isso, Pauini, a cidade onde nós moramos, ela está entre as 30 cidades mais pobres do país. O Brasil tem mais de 5.500 cidades. Dessas mais de 5.500 cidades, apenas 30 têm IDH abaixo de 0,500 e Pauini, infelizmente, é uma delas. Então a gente está falando de um desafio de plantação de igreja muito grande, mas somado a um desafio enorme de desenvolvimento comunitário. Pode passar. Para a gente... Thalita tem sido uma bênção, muito esforçada no discipulado, no aconselhamento de jovens. Então, para nós, esse tempo com ela ali tem sido maravilhoso, né? O nosso desejo é não deixar ela voltar, mas Deus sabe todas as coisas, né? E hoje contamos com 4 embarcações que têm nos ajudado, né, a fazer esse trabalho ali nas comunidades e 10 obreiros nativos em treinamento. Meus irmãos, a gente tem no papel planejamento de 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos e visão para 20 anos no Purus. Mas nem nos nossos melhores sonhos, nos nossos melhores planejamentos, a gente imaginava que teríamos 10 obreiros nativos em formação nesse momento do trabalho. Então louve ao Senhor junto conosco, que nós acreditamos que eles serão pastores, missionários que vão fazer o trabalho de expansão. Para a gente alcançar o que a gente tem de visão, a gente precisa de 7 vezes a força missionária que nós temos hoje, sem contar nos obreiros nativos. Então a gente já vê muita graça de Deus, muitos milagres, mas ainda tem muito a alcançar. Pode passar. Nós tínhamos essa foto aí, volta um pouquinho, essa foto aí. O nome de besta fera, era anticristo, era traficante, ladrão de terra. Um líder religioso falava na rádio para as comunidades, para os moradores não receber a gente. Então foi um momento, o tempo é curto, então a gente vai falar mais de bênção, mas passamos por muitas dificuldades nesse período. E eu lembro, em um desses contextos, a gente parou numa aldeia, numa comunidade chamada Estirão de Humaitá. Estirão do Humaitá, o pessoal, imagina a gente com essa fama, vocês receberem alguém na casa de vocês com essa fama. Então a gente chega lá para bater, para se envolver com as pessoas, conversar com as pessoas, e depois de ter uma receptividade baseado nesse sentimento que eles tinham sobre nós, né? Eu lembro que a gente voltou para o barco, o pessoal estava meio fechado, e eu entrei dentro do barco com Donária, e eu comecei a chorar e falar assim: amor, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo? Deus tinha confirmado, tinha direcionado, mas é ser humano, né? O que a gente está fazendo nesse lugar? A gente parou sem energia, no meio do nada, sabe? Naquele momento não fazia sentido. E eu lembro que esse dia a Donária estava mais forte, ela virou assim: não, amor, vamos orar. Orou comigo. E logo depois, no outro dia, a gente foi para a Vila Dedé. E Vila Dedé sempre foi um refrigério. Pessoas, depois de 1 ano de relacionamento em Vila Dedé, as pessoas começaram a entregar a vida para Jesus.
E eu lembro que abriu uma porta numa aldeia do lado, Cacuri, e quando lá em Cacuri essa porta foi aberta, a matriarca de vila nos chamou e falou assim: meus filhos, não vão para Cacuri não, ali é um povo ruim, ali é um povo mau, não vão para lá não, porque eles são muito ruins. E já tinha um morador de Cacuri que tinha matado um morador de vila, tinha quase matado o outro, tinha deixado uma cicatriz. E aí nesse contexto a gente falou assim, oramos ao Senhor e Deus direcionou e a gente começou a ir para Cacuri, né, amor? Isso. E estava ninguém de Cacuri. Essas crianças passavam anos sem estudar, porque não iam para a cidade, mas não podiam estudar em vila. E nenhum morador de vila pisava na aldeia de Cacuri, nem Cacuri em Vila Dedé. Irmãos, nas duas comunidades o Senhor começou a salvar vidas e há uns 3 anos essas comunidades se reuniram e selaram um acordo de paz. E Cacuri pediu perdão à vila, vila pediu perdão a Cacuri, e hoje eles participam dos cultos da outra comunidade. Quando foi para construir a igreja em Cacuri, os moradores de vila ajudaram carregando madeira nas costas. Quando foi para construir a igreja em Vila Dedé, os moradores de Cacuri ajudaram também. E as crianças de Cacuri hoje estão estudando em Vila Dedé, porque lá tem até o ensino médio tecnológico. Então, assim, a gente fica vendo assim, a ação do Espírito Santo de Deus, salvando, reconciliando, né, trazendo paz. A Bíblia é muito clara quando diz isso, que Deus nos traz paz, né? Antes éramos inimigos, né? E Deus nos reconcilia com Ele mesmo. E no Natal, estavam os irmãos de Cacuri com os irmãos de Vila Dedé, juntos, louvando glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Então isso para nós é compensador. Compensa servir ao Senhor, compensa estar ali pregando o Evangelho, porque a gente sabe que é o Senhor quem salva e tudo isso é para a glória dEle. Pode passar. Dedé, e no grupo de louvor em Cacuri, os tocadores já são frutos desse projeto de aula de violão. Então, além disso, a gente pode passar. A nossa equipe nos últimos 3, 4 meses já fez mais de 10 resgates, pessoas que estavam com uma criança com convulsão, alguém que tinha tido um corte. Além disso, pessoas que tinham terminado o ensino médio, que estavam paradas, hoje em dia estão podendo fazer faculdade à distância por meio dessa tecnologia. A gente conseguiu agora uma parceria, recebemos uma doação e iniciaremos agora a inclusão digital em 2 comunidades da região, para que essas pessoas, quando forem para a cidade, não tenham subempregos, não passem por uma situação de serem os novos miseráveis na próxima geração. Além disso, pode passar. Raio de 2.000 quilômetros pelo rio Purus, a única, para a glória de Deus. Mas a Bíblia fala: o que vier a sua mão a fazer, faze conforme a sua força. E nós nos dedicamos,
servimos ao Senhor e Ele abençoou, e hoje nós temos um sistema conforme aquela imagem, em mais 12 comunidades do Purus, sistema de abastecimento, e o número de medicamentos foi lá para baixo, e a gente sabe do impacto disso sobre as crianças que têm parasitoses, ela tem dificuldade na parte cognitiva por causa dessa situação de saúde, e no mês de janeiro vamos instalar mais 10 sistemas de abastecimento de água ali na região, para a glória do Senhor. Pode passar. Tem um minuto só. Pronto. Vou só compartilhar um testemunho do Jardel. E Jardel, ele é um indígena apurinã. E ele não mora na margem do rio Purus, que é o rio principal. Ele mora no Igarapé, que mora bem distante. Da aldeia de Cacuri, a distância é 6 horas para vir e 9 horas para voltar. Ao todo ele gasta 15 horas. Ele se converteu e de 15 em 15 dias vai participar do culto ali em Cacuri com a gente. Ele gasta 15 horas para participar do culto ali em Cacuri. E Jardel nos procurou recentemente, procurou Eduardo, dizendo que... Disse assim, pastor, eu não sei se o senhor vai ficar bravo comigo, mas eu não sei se eu fiz certo. Mas eu comecei a reunir o pessoal lá na minha aldeia e estou pregando o evangelho para eles, né? Jardel entendeu o evangelho, já está comunicando o evangelho. No dia do batismo, ele saiu remando da sua aldeia, o que demoraria mais de 2 dias se ele fosse a remo. Mas ele tinha mandado o recado, conseguimos buscá-lo ali para participar desse culto de batismo ali. Então, Jardel, como outros, né, são obreiros em treinamento e que compreenderam que devem amar o Senhor, imitá-lo e transmitir o evangelho para outros. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade. Tem 2 slides, só quero deixar o último slide. Vocês podem participar. A gente tem desafio de complementação de manutenção, a gente tem muito gasto com combustível, mas acima de tudo o que eu quero desafiar vocês é que vocês se envolvam com esse trabalho, que vocês se envolvam com o que Deus está fazendo no mundo. E tem vários projetos, como tem o projeto do México, tem um projeto da Bolívia, tem um projeto de Guiné-Bissau, tem muitas coisas que a igreja pode dar um passo a mais. Vocês já se envolvem quando vocês mandam oferta para o Dom, porque abençoa o projeto ali na região, mas nosso convite é que vocês possam pisar o pé lá em Pauini. Então, se vocês puderem, orem por isso. Será uma alegria recebê-los por lá. É um povo sensacional, é um pessoal que tem amor pela palavra, e todas as pessoas que têm ido lá têm amado aquele povo, e realmente esse é um convite que está aberto a toda a igreja. No último slide tem o nosso contato, que você pode mandar uma mensagem, que você vai receber todas as notificações do trabalho, e além disso, vocês podem seguir nas redes sociais o projeto Rio de Esperança, e o Dom e a MEAP. Desculpa aí, o tempo já está estourando. Obrigado mesmo pela oportunidade, meus irmãos.